Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Ele Ama para Sempre, a Mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 8, que está falando sobre vitória na conquista. E já fizemos vários vídeos sobre esse capítulo, e agora a gente vai entrar no subtítulo Regras para a Guerra Santa, e diz o seguinte: a apresentação mais sistemática das regras para a Guerra Santa, entre parênteses, guerra sob a proteção de Javé, fecha parênteses, é encontrada em Deuteronômio capítulo 20. Vem primeiro uma ordem para não temer, depois que o próprio Deus está envolvido. E ele, como todos sabem, saiu-se bem em Êxodo. Está lá no capítulo 20, versículo 1. Segundo os sacerdotes e depois os oficiais comandantes se dirigiam às tropas. A ordem é importante. No século XX seria um absurdo preparar-se para uma grande batalha, começando com um discurso com um capelão. Esses discursos são geralmente feitos por um general, tal como na versão cinematográfica da Marcha do General Patton, através da Europa. Em Deuteronômio 20, o sacerdote provê o encorajamento e os oficiais identificam as várias tropas. Ficam isentos os que 1. Acabaram de construir uma casa. 2. Plantaram uma vinha. 3. São recém-casados. 4. São medrosos. Está lá, Deuteronômio 20, de 5 a 9. Se essas regras se aplicassem hoje, haveria uma epidemia de novas casas e vinhas, casamentos e pessoas despreparadas psicologicamente para a guerra. Mesmo naqueles dias, o número de isentos era maior do que os que lutavam. Como as batalhas poderiam ser travadas com êxodo sob tais regulamentos? A vitória pertence a Javé e não às forças humanas superiores. As leis concluem que a maneira em que os povos conquistados e suas terras devem ser tratados. Dois conjuntos de regras pertencem ao povo vencido. 1. Os povos das cidades distantes. Está lá em Deuteronômio 20, de 10 a 15. 2. Os que viviam na terra prometida. Está lá Deuteronômio de 16 a 18. Os israelitas devem oferecer termos de paz às cidades que ficam no caminho para a terra. Se, todavia, a cidade não aceitar a oferta e quiser guerra, o povo de Deus lutará e o Senhor lhe dará a vitória. Está lá Deuteronômio 20, 3 e 4. Todos os do sexo masculino devem ser mortos, mas as mulheres, crianças, animais e outros materiais podem ser tomados como despojos. Essas pessoas tiveram uma opção, sendo preservadas ou destruídas, conforme sua escolha. Todavia, todo o povo, até as mulheres e crianças, e os animais na terra de Canaã deveriam ser destruídos. Abre parênteses. Não deixarás com vida tudo o que tem fôlego, fecha aspas. Está lá Deuteronômio 20, 16. O fato do próprio Javé ordenar a morte das mulheres, crianças e mulheres grávidas parece excessivamente cruel. Antes, porém, de julgar, devemos ouvir duas das razões dadas no texto. Eles devem ser destruídos, abre aspas, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses. Pois pecarieis contra o Senhor vosso Deus, fecha aspas. Está lá em Deuteronômio 20, 18.
Esta ordem de Deus não resultou de um capricho repentino. A maldade daqueles povos se multiplicara através dos séculos. Chegou a tal ponto que Deus finalmente nada podia fazer senão apagá-los da face da terra. Não havia sentido em evitar outros para substituí-los, pois seria sem dúvida contaminados por tão tremendo mal. Nada parece tão cruel para nós como tirar uma vida, mas, segundo as Escrituras, o que é importante em análise final não é a vida em si, mas o modo reto de vida. Uma pessoa egoísta que perturba outra e polui a terra é mais prejudicial do que alguém que está morto. De fato, as Escrituras identificam tal pessoa como estando morta. Abre aspas. A que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Fecha aspas. Está lá em 1 Timóteo 5:6. E, abre aspas, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, árvores em plena estação dos frutos, deles desprovidas, duplicamente mortas, fecha aspas. Está lá em Judas, versículo 12. A pessoa fiel a Deus também não se desespera por perder a vida, porque Deus é o autor da vida e irá renová-la. Está lá em Filipenses 1, de 21 a 26. O maior temor deveria ser uma vida de sofrimento pelo mal praticado, agora e eternamente. Jesus disse, abre aspas, não temais o que matam o corpo e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno toda a alma como o corpo, fecha aspas. Está lá em Mateus 10, 28. O Velho Testamento mostra que os planos de Deus para destruir os cananeus foram feitos gradualmente. Deus é descrito como, abre aspas, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, fecha aspas. Está lá em 2 Pedro 3, 9. De fato, ele era, abre aspas, longânimo, fecha aspas, tardio em irar-se, como declarara em Êxodo 34, 6. Você pode estar se perguntando por que Deus não deu força a Abraão para destruir os cananeus e tomar imediatamente a terra? Talvez tenha concluído que Abraão não necessitava de toda aquela propriedade na ocasião e que Deus tinha outras tarefas para os seus descendentes no Egito, e só mais tarde eles precisaram de toda a terra. Mas o texto aponta para a longanimidade de Deus. Abre aspas. Na quarta geração tornarão para quê? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Fecha aspas. Está lá em Gênesis 15, 16. Deus não baseou sua decisão de substituir os cananeus em algumas infrações secundárias. Ele lhes deu pelo menos 500 anos para endireitar-se, mas pioravam cada vez mais. O Senhor capacitou os israelitas para tomar o lugar deles, porque o seu povo estava muito acima dos cananeus moralmente, e não porque Israel não tivesse pecado. Está lá em Deuteronômio 9, versículo 4 e 5. O que era tão abominável a respeito dos cananeus, além de sua adoração de Baal e sua consorte feminina, Astarte, seus muitos santuários de ídolos, seus sacrifícios de criança, seus médiuns, feiticeiros e necromantes, está lá em Deuteronômio 18, de 9 a 14.
Tudo isso demonstrando a perversidade deles. Incorporavam ainda ao seu culto religioso o ato sexual. Isto fica claro pela proibição feita ao povo de Deus. Dois pontos. Abre aspas. As filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Está lá em, fecha aspas, está lá em Deuteronômio 23, 17 e 18. Uma das afirmações a favor de Baal era que ele tornava férteis os homens e os animais. Assim sendo, o ato sexual praticado no santuário era maneira de apropriar-se dos seus poderes. Javé, porém, não atua mediante tais atos. Ele dá fertilidade, mas pela sua palavra. Desse modo, este uso de sexo contradiz o comportamento de Javé. Todo esse povo deveria ser então morto para que houvesse completa purificação, pois se ficassem as mulheres e crianças, eles iriam corromper os padrões do povo de Deus. Isto aconteceu quando Salomão importou mulheres estrangeiras. Está lá em 1 Reis 11, de 4 a 8. As regras para a guerra também dizem que as árvores do campo e as que produzem frutos não devem ser destruídas. Está lá em Deuteronômio 20, 19. A guerra que destrói indiscriminadamente toda a vegetação é proibida. As árvores não corrompem a terra. Só o homem é que faz isso. Concluímos aqui esse subtítulo. Depois o próximo subtítulo vai ser A Guerra Santa na Atualidade, tá bem? Se você está gostando da leitura e do estudo desse livro, Ele Ama para Sempre, a Mensagem do Velho Testamento, do Thomas, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o like, compartilhe esse vídeo aí com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais, peçam para que eles se inscrevam no canal, acione aí o sininho para que todos vocês seja avisado quando eu fizer o próximo vídeo, tá bem? Agradeço o tempo que você tem investido em aprender a palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?